Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Discípulos Podcast e mais um bate-papo. E hoje nossa convidada é a pastora Guilhermina, esposa do pastor Antônio Carlos, que já esteve aqui conosco. Nós vamos estar conversando sobre um assunto muito importante hoje, a importância da palavra de Deus, a importância do estudo, da meditação e da leitura. Então, esse é um assunto de extrema importância. Fique comigo até o final desse vídeo. Já se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha com seus familiares e amigos que também amam a palavra de Deus, ativa o sino. Importantíssimo você ativar o sino para você ficar atento a novas notificações do canal. Então, segue a vinheta e bora pro vídeo. Olá, pastora Guilhermina. Seja bem-vinda. Olá. Seja bem-vinda ao nosso canal mais uma vez, Tudo mais um bate-papo. Obrigada. Se apresenta aí pra galera que não te conhece, porque provavelmente alguém vai entrar aqui e não te conhece. Pode se apresentar, faz um favor. Tá bom. Tá bom. Meu nome é Guilhermina, né? Sou pastora junto com meu marido há 30 anos. Já estive aqui com o Gil numa outra oportunidade falando sobre o meu testemunho. E agora estou aqui com ele para compartilhar, né? Um pouquinho da palavra do Senhor, para edificação daqueles que vão ouvir, né? Que a gente possa ser útil agora para o trabalho do Senhor, possa ser útil para ajudar você que vai ouvir. E nessa jornada maravilhosa, né? Que é seguir ao nosso Mestre Jesus. A jornada da palavra de Tá Deus, aí, né, gente. pastor? A jornada. Pastora. A jornada, a vida com Jesus é uma jornada, né? A vida é uma jornada. Com Jesus é uma jornada que dura a eternidade, né? Sim. E hoje o assunto é muito importante e também muito relevante para os dias atuais. E então a gente vai falar sobre a importância da palavra de Deus, a importância da leitura, da meditação, a importância do estudo bíblico. Porque se a gente for para pensar, a leitura, no geral, ela foi um benefício para a sociedade, né? Para a humanidade. Homens e mulheres, num passado aí não tão distante, quer dizer, um passado distante, mas também não tão distante. Homens e mulheres foram influenciados por Deus para escreverem ótimos livros, e não apenas no contexto cristão, mas também homens e mulheres foram usados para criar as coisas, né, também. Para criar não, né, para inovar, né, a humanidade, porque antigamente a galera, como não tinha internet, a galera se debruçava nos livros, se debruçava em estudar, né. Por exemplo, o Albert Einstein, eu fiquei sabendo que ele não lia muito. Só que a gente não pode levar a leitura só como um livro ali, né? Mas tipo assim, ele falava sobre, fazia os cálculos dele lá, e isso também é uma leitura, né? Mas uma perspectiva diferente. Então, antigamente, as pessoas fizeram história, né? E hoje, o que eu tenho percebido na minha vida também, durante algum tempo eu também percebi isso, que nós estamos deixando de lado essa questão de ler, né? Essa questão de leitura. Não apenas da Bíblia, que a Bíblia vai ser a leitura principal, né? A Bíblia é o fundamento. Só que eu lembro, pastora, quando eu ia trabalhar de ônibus, eu via bastante pessoas lendo livros nos ônibus, né? Iam pro serviço lendo. Eu mesmo lia muitos livros no ônibus. Você também? Lia muitos livros no ônibus. Sim, muito. Então eu lembro, né, disso. Só que hoje você não percebe muito as pessoas lendo nos ônibus, mas é só celular, né? Você vê ali as pessoas sentadas ali e o celular, e a maioria com celular hoje. E não apenas nos ônibus, em todo lugar.
A tecnologia tem tomado o lugar dos livros. É. Eu. Essa é a parte ruim, né? Essa é a parte negativa da tecnologia, né? Nós estamos aqui a parte positiva, mas tem a parte negativa que é isso, porque a leitura, ela desenvolve o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele é um músculo. Então, como todo músculo, ele precisa ser exercitado, né? E a leitura é uma das formas de exercitar o nosso cérebro. Por isso que a leitura é algo impressionante, algo que abrange, algo que abre o entendimento, né? Porque ele faz isso, né? Tem capacidade de fazer isso. Então, assim como uma criança que é exposta à tela, nos seus primeiros anos de vida, ela fica uma criança limitada em muitas questões da parte criativa dela, assim os adultos também estão ficando limitados na sua parte criativa, porque o cérebro ele vai ficando preguiçoso, né? Ele vai ficando acomodado e ele vai ficando viciado em coisas rápidas, nada que exija dele algo além, né? Além daquilo que está ali com facilidade sendo exposto para ele, né? É Então, essa é verdade. uma das partes Uhum. negativas da É. tecnologia. Inclusive, se a gente for parar a pensar, as pessoas que fizeram história, que inventaram aí Uhum. os cálculos, que inventaram a lâmpada, que inventaram o avião, que inventaram A roda, vidros, a né? A roda, olha, roda roda. que revolucionou. Enfim, tantos aí que foram esses criadores do passado, essas pessoas eram muito Uhum. inteligentes, né? E numa época que a internet praticamente não existia. Então Ah, não a mente existia. da pessoa vai evoluindo conforme ela vai lendo. Sim, Só que também, sim. por outro lado, quando ela lê coisas ruins, também evolui para o outro lado também, né? Porque, Também evolui para o outro verdade. lado, né? Quando a gente fala de cérebro, a gente fala de cérebro no conteúdo genérico, né? Generalizando. Mas a leitura, né? Aí tem que escolher o que ler, né? Tem que escolher o que você vai, porque a tua mente, né? A leitura, ela tem esse poder, né? De formar pensamentos, ela tem o poder de, de moldar, né? De moldar o Sim. nosso comportamento. É uma das coisas, né? Que tem o poder de Aham. moldar o nosso comportamento, né? E eu quando eu era criança, eu adorava ler gibis, né? Mônica, Aham. Cebolinha, aqueles É, gibis dos super-heróis, Homem-Aranhas, super-heróis. Homem-Aranha, Super-Homem, todos aqueles heróis ali. Então eu amava ler essas coisas e realmente eram coisas boas que me influenciavam. Só que eu também gostava de ler Aham. muito livros de terror. E os livros de terrores que foram que influenciaram a minha infância de uma maneira negativa. Aí eu Olha, quero destacar aqui um aham. livro que eu li. Eu não sei se você já ouviu falar. Inclusive, esse livro virou um filme. O livro é Horror em Amityville. É uma história. Não, não, não. Nunca ouviu falar? É uma história que Não. conta a história de um casal, de uma casa mal assombrada, que Aham. num passado teve um assassinato. O filho, ali, o filho mais velho, acordou às 3 da manhã, pegou uma espingarda e matou a sua família inteira. Olha o livro, né? Olha o livro. Jesus, Aí, anos misericórdia, que depois, loucura, hein? anos depois, um casal se muda Aham. para essa casa, uma família se muda para essa casa e começa a acontecer coisas mal assombradas ali. Aí, Aham. nossa, eu lembro quando eu li esse livro, eu entrava assim na história. Era uma coisa que me contagiava E muito. entra. E entra, né? Os Aham. livros, E entra. acontece isso nos livros, né? Entra, sem entrar. E o que aconteceu? Agora, imagina, se os livros comuns. Perdão, pode falar? Pode falar aí. Pode falar.
É. Se os livros comuns, eles têm esse poder, agora você imagina a palavra de Deus, né? Sim, aham. Aí, só O concluindo quanto que aqui ela, do, o quanto que ela nos transforma. aham, do livro aqui, teve um personagem aqui que me influenciou bastante. Ele começou a ter amizade com um espírito lá na casa. E ele teve um. Olha só. Ele virou seu melhor amigo durante mais ou menos 3 anos, assim. E eu fiquei com aquilo na Aham, cabeça, cara. Fiquei ali. Daí tudo que eu. Sabe aquelas paredes assim que tá mal pintada? Que tem uns riscos assim nas paredes? Sabe aquelas paredes aham, de velha assim? Eu olhava assim nas paredes e aham. começava a imaginar monstros assim nas paredes. E quando eu dormia eu tinha pesadelo, Jesus, né? Eu tinha pesadelo olha. e me influenciou muito negativamente. Só que, igual você falou, Aham. né? Se os livros influenciam, se as histórias da antiguidade nos influenciaram tanto, imagine a Bíblia, então. Imagine a palavra Imagina, de Deus, o que, que a palavra de Deus pode fazer com a gente, né? E, aham, pastora, o que que, pra gente continuar aqui na minha introdução, eu quero só dar um contexto para quem é novo convertido, né? E para quem está aham. chegando agora no nosso canal. E o que que é a Bíblia? O que que a gente pode definir a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Ou Uhum. seja, Deus falou no passado, no Velho Testamento, Deus falou no Novo Testamento e Deus continua falando conosco hoje, nos dias atuais. A Bíblia é a palavra de Deus. A Os Bíblia dias também, atuais. ponto número 2, que a Bíblia é a nossa única regra de Uhum. fé e prática. A nossa única regra de fé e prática. Isso quer dizer que a gente não vai ler livros bons. Isso quer dizer que a gente não vai escutar pregações Aham. maravilhosas que tem no YouTube. Só que se essas pregações não estiverem fundamentadas na palavra de Deus, então a gente precisa rejeitar, né? A gente precisa ter esse Sim. fundamento nas tudo aquilo que a gente lê. E a Bíblia é a revelação de Deus. Deus, ele, se não fosse Deus ter se revelado para nós, a gente nunca iria ter conhecido Deus. Então a Bíblia, Como ela diria. revela quem Deus é, né? E Exato. outra coisa também, se você quiser falar alguma coisa enquanto eu vou falando, pode dar um sinalzinho que a gente. Aham. E Deus usou uma A Bíblia, linguagem. a Bíblia, ela mostra quem nós somos, quem Deus é, né? E qual é o destino do homem. Porque qual que é a crise, né, de toda a humanidade? É porque eu existo, porque eu nasci, para onde eu vou depois da morte, né? É a crise de toda a humanidade, saber da onde veio e para onde vai. E a Bíblia, ela é essa instrução, ela nos ensina sobre o Deus Criador, sobre o caráter do Deus Criador, e ela nos mostra quem nós somos e qual é o destino final das nossas vidas, né? Esse é o primeiro motivo pelo qual a gente precisa ler a Bíblia, Sim. estudar a palavra. E uma coisa também, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Só que a Bíblia, ela foi escrita por Uhum. homens e mulheres comuns, né? Elas foram inspiradas Aham. por homens comuns. Lá em 2 Pedro 1, versículo 21, 2 Pedro 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, Uhum. movidos pelo Espírito. Então, é muito, Amém. muito, muito Aham. maravilhoso, né? Deus usou homens e mulheres pecadoras e pecadores para escrever a Bíblia para nós. Muito maravilhoso. Uau. Isso é muito precioso. Aham. Isso é muito precioso porque não eram homens super-heróis, perfeitos em tudo, mas eram homens e mulheres, né, homens na sua grande maioria, que viviam uma vida com Deus, que
realmente tinham uma aliança com Deus, né? Tinham um coração em Deus, entenderam quem era Deus nas suas vidas, tinham as suas lutas diárias, as suas lutas com a carne, como todos nós temos, as suas lutas diárias com a cultura da época, todos os obstáculos, né? Mas foi eles que Deus usou, né? E essa palavra ela permanece até hoje, né? E para eu estar finalizando essa parte, essa introdução, a Bíblia, ela é inerrante e infalível. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia serve para nos guiar à verdade e não para o engano. Então isso é muito importante. Exato. Mas quando a gente estuda de uma forma correta, né? Quando a gente estuda de uma forma correta. Isso. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, principalmente aqueles que estão começando agora, todos nós, enfim, né? Mas a gente vai pegando uma certa maturidade, que aí você já tem aquela maturidade para você examinar se aquela pessoa, se aquilo que você está ouvindo é verdadeiro ou não, né? Então você já tem essa maturidade de você ir às escrituras e ver, opa, esse aqui está falando besteira, esse aqui não está falando, esse aqui está falando sobre uma interpretação que ele deu e está querendo trazer isso como uma doutrina ou como um pilar, né, para se criar alguma coisa em cima. Mas os que não têm, os novos convertidos, é importante, sim, estudar a palavra, mas sempre com um mestre, né? Com um mentor que possa estar orientando, direcionando, ajudando ele nessa primeira caminhada, né? Sim, E eu também acredito, pastora, principalmente para quem está iniciando, que o estudo da Bíblia, ela é progressivo, né? Ela é por etapas. A gente nunca começa a estudar a Bíblia ali do Apocalipse, por exemplo. A Bíblia, como a nossa vida, a nossa maturidade, a nossa vida cristã, ela vai amadurecendo conforme a gente vai caminhando. O estudo da palavra de Deus, ela deve ser também algo progressivo, algo que vai aumentando o nível, né? Conforme a gente vai estudando. Mas mesmo aumentando o nível, existe essa simplicidade das escrituras. Sempre vai ter algo simples no meio da maturidade. Exatamente. A simplicidade, eu acho que é essa simplicidade que não pode faltar, né? A gente vê, eu acho que em Pedro que fala sobre o leite, né? Que o leite precisa, a gente não pode esquecer do leite, das primeiras letras, daquilo que foi lá no começo para nós, isso tem que ser um alimento para nós também. Mas Paulo já chama a atenção do povo, que diz assim, ó, vocês ainda estão no leite, então eu não posso dar para vocês coisas mais fortes, mais pesadas, porque vocês não querem sair dessa fase do leite, né? Sim. Ou seja, é uma caminhada, é uma jornada, né? A palavra de Deus, ela é alimento, né? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, a palavra do Senhor, ela é um alimento diário para nós, que começa no leite, e depois a gente vai ter que, como uma criança, né, e nos introduzindo alimentos mais fortes, porém, nunca esquecer do leitinho. Não ficar só no leite. O que seria o leite, né? As primeiras letras, aquilo que você ouviu primeiro, né? Aquilo que alguém chegou e ensinou para você ali nos primeiros passos da sua vida cristã, os primeiros passos do seu discipulado. Isso nunca deve se tornar comum nas nossas vidas, né? Mas a gente sempre tem que tomar uma dosezinha. Porém, entender que nós já somos grandinhos e precisamos de um alimento mais sólido, né? E ir buscando esse alimento na palavra. Eu gosto de trazer esse crescimento igual na academia de musculação. É muito interessante. Conforme você vai fazendo academia, você não entra na academia levantando 20 quilos já de cada lado aqui, ó. Né, no supino. Você entra levantando 1 quilo. Aí você entra levantando 1 quilo aqui, né? Ou aqui no músculo aqui. É 1 quilo de cada lado.
E não é 10 quilos já. Aham. Porque se você levantar 10 quilos, você vai tensionar aqui, você vai machucar. Então, o que acontece na academia? Quando você levanta 1 quilo, você fica mais ou menos 3 meses levantando o mesmo quilo. Aí, o músculo daqui, ele se formou para 1 quilo. Então, aqui você já consegue erguer Aham. facilmente. Aí, conforme, daí criou o músculo de 1 quilo, você já pode aumentar o nível. Você coloca ali 3 quilos. Aí você Aham. vai mais 3 meses, forma aquele músculo de 3 quilos. Aí, em cima desse músculo de Aham. 3 quilos, você pode ir aumentando 4 quilos, 5 quilos, mas é bem progressivo, bem devagar. Ah, então a palavra de Bem Deus devagar. também é E assim. sempre com o instrutor, né? Você percebe que é sempre com o instrutor, né? Quando você vai na academia, você tem ali o seu personal, você tem ali o seu instrutor. Que eu falei ali no começo, né? Quando você começa, você precisa de um mentor, porque senão você acaba se machucando, né? Você acaba fazendo algo que você não devia ir para caminhos que você ainda não está preparado para receber e acaba se machucando ali, ou paralisando, ou não conseguindo mais, né? Sim, eu mesmo passei por isso já faz pouco tempo, faz uns 4 meses atrás. Eu tava levantando aqui Aham, no 10 quilos aqui, no supino reto. Pra quem conhece aham. aí vai entender. 10 quilos de cada lado. Daí teve um dia que eu quis levantar já 15 quilos de cada lado. Num dia pro outro. O que aconteceu? Eu machuquei. Eu machuquei, daí eu tive que ficar 4 meses. Eu voltei no 2 quilos, né? Meu Porque Deus. pra fortalecer de novo o músculo. Porque eu tinha machucado. Aham. Então é isso que acontece. E eu conheço pessoas que, por fazer isso, é, eles tiveram seu organismo prejudicado e que é irreversível É isso mesmo. por ir lá e querer acelerar algo, né? A querer acelerar algo que é gradativo, né? Isso então serve de alerta para nós, né? Que às vezes que a palavra de Deus é assim, o Senhor, ele respeita as etapas da nossa vida, né? O que é feio, o que é inaceitável é uma crente como eu, de 40 anos de vida com Deus, tomando leitinho, me comportando como um bebê espiritual. Isso é inaceitável, né? Isso Deus não dá, não dá, né? Mas as coisas são gradativas, né? As coisas são ali, junto com um mentor, um orientador que vai te ajudando, te ajudando. Quando você vê, você está mergulhando, né? Em águas mais Ah, é. profundas, É que como eu se diz. lembrei aqui, pastor. Eu não sei se Então, você já assistia Chaves. aham, Você assistia assisti, Chaves? Aí teve uma, uma. assisti. Teve um episódio que o Kiko é um bebê. Ele tá dentro de um berço. Então, ele é um Aham, homem, já um homem aham. maduro dentro de um berço ali, pedindo uma male Dentro pra do dona. peito, eu lembro. Aí eu lembrei você falando, né? É Com 30 anos inaceitável, né? de É, cristianismo e você ainda não amadureceu ainda. Eu lembrei dessa cena. ainda não. Tá E, naquela situação confortável da mamadeirinha ali, sim. ou da papinha, que às vezes o teu mentor tem que dar a papinha na boca ali para Aham. você, né? O É problema é que inaceitável, quando a né? Tem gente coisa não que não tiver. cabe. O problema é que quando vir as tribulações, e, por exemplo, se eu mandei um story lá no Instagram, acho que você viu, você curtiu. Se, Aham, se a gente não puder ir para a igreja mais, se a igreja for destruída, se os templos forem destruídos, se a gente não puder mais ter a Bíblia aham. para ler, se a gente não puder fazer mais nada, o que, que vai acontecer? Será que a gente vai ter gravado a palavra no nosso coração, né? Exato, exato, exato. Teve uns dias, acho que mês passado, uns 2 meses atrás, sei lá, mas teve, não faz muito tempo, o Senhor me incomodou para rever aquele livro, rever o filme, o livro de Eli. Ah, E, nossa, foi assim Você assistiu o livro de Eli? Eu acho que todos já assistiram, né? E o livro de Eli, ele fala justamente nisso, numa profundidade, que ele carregava a palavra dentro do seu coração.
E ele carregava com muito zelo. E o interessante para mim foi uma revelação, né? Daquela revelação é que o livro que nós chamamos, né, que nós conhecemos como Bíblia, ele era em braille, né? E tinha uma pessoa que queria aquele livro a todo custo, porque ele viu que era um livro que, se ele tivesse em mãos, ele podia manipular pessoas, ele podia manipular e ele podia governar através daquele livro. Mas, quando chega na mão dele, é um livro em braille. E o que isso quer dizer para nós? Sobre a palavra revelada, né? Que somente aquele homem que era cego, que lia aquele livro e ele guardou tudo dentro do seu coração, e antes de morrer ele passou para a próxima geração. Aquilo falou muito comigo, porque o Senhor estava trabalhando essa questão na minha vida, né, da próxima geração. Na minha vida, na vida do meu esposo, sobre o que podemos fazer para a próxima geração, né? E isso me chamou bastante atenção, porque realmente a palavra, ela precisa estar dentro do nosso coração, né? Semana passada, né, eu vi o vídeo que você fez com a Karine, atado na mente e as ações, né? E na testa e na mão, que quer dizer as nossas ações. A palavra de Deus aqui, na nossa mente, transformando a nossa mente, vai fazer com que a gente haja, que as nossas ações sejam de acordo com ela, né? A Bíblia tem esse poder, a palavra do Senhor tem esse poder. E também tem por outro lado, o pessoal fala muito do sinal da besta, que nada mais é do que as ações que as pessoas vão ter porque elas estão com a mente já escravizadas pelo espírito do anticristo. Exato. Exatamente isso. Enquanto as pessoas estão esperando um sinal que pode até ser que venha, né, da forma que as coisas estão caminhando, pode até ser que isso venha, né, dentro de uma forma física, um chip na pele, coisa parecida. Mas elas não estão compreendendo que a marca é aqui, é na mente, né? É na mente. E aquilo que está na tua mente move as tuas ações, certo? É a maneira que eu penso, é a maneira aquilo que eu estou consumindo, aquilo que está moldando os meus pensamentos, que vai me fazer agir no dia a dia. Então, e Paulo já falava, engraçado que Paulo já falava sobre isso, lá em Colossenses, eu acho que Colossenses 2, ele diz assim, cuidado com as filosofias, cuidado com hoje, né, se fosse escrito hoje, ele dizia cuidado com as ideologias, cuidado com o falso evangelho, cuidado, tomem cuidado, para que eles não moldem vocês. Até vou achar esse texto, porque ele é bem interessante. Então, a gente vê, Gil, que não é algo só da nossa geração, que essa mistura toda, ela já existia. Sim, né? Desde Olha, Sodoma e Gomorra, né? Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, ó, cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofia e enganos vãos, seguindo tradições humanas, que concordam com espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Messias. Porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Aí ele fala, e por sua união com ele, vocês foram plenificados. Ele é a cabeça de todo o governo e autoridade. Então, a gente vê que naquele tempo, nas épocas, nos dias de Paulo, isso também acontecia. Né? Isso também, e isso veio de gerações. Você está fazendo teologia, você vai ver a história da igreja, e a história da igreja, em certo ponto, é até apavorante, né? Nossa. É até apavorante. E outra, uma coisa boa também, a importância da palavra de Deus. Hoje, no contexto, a gente percebe que o mundo está cheio de ódio,
esquerda e direita, por exemplo. Sim, Um atacando o outro, um sim, querendo ser sim, mais que o outro, um querendo ser mais inteligente que o outro. Brigas, sim. assassinatos por todo lugar. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a amar uns aos outros. João 15:12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Claro que aqui ele está falando no contexto de igreja, né? Mas a gente pode expandir Aham. para todas as pessoas. Por mais que as pessoas sejam nossos inimigos, Jesus nos ensinou para que a gente ame os nossos inimigos e ore por eles ainda, Sim. né? Mas, É, infelizmente, Gil, essa divisão aí não está só fora da igreja, ela está dentro da igreja, sim, né? Às vezes eu tenho a impressão que o mundo lá, que a gente usa essa expressão, né, o mundo, mas aqueles que não se importam com uma vida com Deus, ou até os ateus, eles olham de fora e vê o quê? Uma igreja se matando entre si, entendeu? Uma igreja cheia de divisões. E, novamente, eu cito Paulo, quando ele falou que ele não podia avançar com eles, porque eles estavam ainda se alimentando do leite, ele fala no texto, aquele texto que ele diz, que uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, né? Eu sim, lembro esse texto. Mas ele fala, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e ele fala, ei, né, vocês são de Cristo, né? Então, por conta disso, por conta dessas divisões, talvez divisões de pensamentos, etc., que ele não conseguia avançar com o evangelho, não conseguia trazer, compartilhar com eles as experiências profundas que ele estava tendo com Deus. sim. Porque o capítulo antes, ele fala, acho que é 2 Coríntios 3, que faz esse texto que eu estou te falando, em 2 Coríntios 2, ele fala justamente naquela parte que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, ele estava tendo experiências muito profundas com Deus, mas que ele não conseguia compartilhar com o povo, porque eles ainda estavam no leite. Eles ainda estavam brigando entre si para ver quem que tinha, de quem era esse e de quem era esse, né? Sim. Então, Eles não é tinham isso. entendido ainda. A palavra de Deus, pastora, também, a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a tomar decisões sábias. Provérbios 3, Uhum, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração uhum. e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus Amém. caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, quando a gente vai tomar uma decisão importante, a palavra de Deus vai ser o norte. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a palavra de Deus vai ser o norte. Quando a gente vai dar o conselho para alguém, a palavra de Deus vai ser o Uhum. fundamento. Você já teve Sim. alguma experiência assim de ter que tomar uma decisão importante e você foi na palavra de Deus e Deus falou ali, né, profundamente? Tem alguma coisa que você possa contar para Olha, nós? a gente já teve, eu já tive, nós aqui em casa já tivemos muitas experiências, mas o que me veio agora na minha mente foi quando o nosso filho mais velho, ele tinha, é, ele tinha feito o Enem e ele tinha ganho uma bolsa do ProUni, né? Ele foi selecionado lá, ganhou uma bolsa do ProUni, só que era meia bolsa. E a gente estava numa fase bem estranha da nossa vida, porque a gente tinha acabado de mudar para Paranaguá. E a gente, assim que a gente mudou para Paranaguá, saiu o resultado dele que ele tinha passado, tinha sido selecionado aqui em Curitiba para fazer um curso de biomedicina. E assim, a gente não tinha condições nenhuma. Ele tinha 18 anos, 17 para 18 anos, então ele não tinha renda também, ele não tinha como se manter aqui em Curitiba, ele não tinha como pagar aquele 50% da faculdade. E o meu marido estava ali como pai, com o coração partido,
de ter que dizer para o filho que não ia dar, que ele não ia conseguir manter ele aqui, né, e na faculdade e ajudar ele a pagar, porque no começo ele não ia poder trabalhar, não tinha como. Então, era um momento bem confuso da nossa vida. E eu lembro que a gente orou antes da gente tomar essa decisão, que tipo, as circunstâncias eram a zero, não tinha como. Eu não trabalhava, né? A gente tinha as duas crianças, né? Era o nosso filho mais velho, daí tinha outro que era adolescente, tinha a Hannah, que era pequena, tinha uns 10 anos, então eram todos totalmente dependentes financeiramente da gente. Então era zero, possibilidade zero. A gente ainda estava devendo coisas da mudança que a gente fez daqui de Curitiba para lá, para Paranaguá. E aí o Senhor, ao mesmo tempo que a gente estava alegre da possibilidade do nosso filho fazer uma faculdade, a gente estava apreensivo porque nós não tínhamos como fazer. Aí meu marido orando ao Senhor para uma direção de Deus, para ele pegar um empréstimo para ajudar o Eliezer a fazer a faculdade pelo menos no primeiro semestre, até o Senhor nos dar uma outra direção. E eu lembro que a gente buscou o Senhor e para ver se fazia isso, se entrava nessa, a gente sabia que era algo que não era, eram 4 anos, né? Ele ia entrar, eram 4 anos ali de faculdade, né? E aí o Senhor nos deu aquele texto que era quando os discípulos estavam no barquinho lá, e o Senhor veio andando sobre as águas, e as águas estavam turbulentas, né? Era no meio da noite ali, da última vigília da noite, e as águas turbulentas, e o Senhor vem caminhando sobre as águas. E aí eles olham assustados, achando que é um fantasma. E o Senhor diz assim, não, não temam, sou eu. E naquele momento o Espírito de Deus nos deu esse entendimento, dizer, ei, não temam, tá tudo estranho, né? Tá tudo turbulento, tá tudo estranho, mas não temam, sou eu. Eu abri essa porta para ele. Eu vou sustentar. E foi incrível, porque aí o meu marido conseguiu fazer o empréstimo para ajudar ele a fazer o primeiro semestre. A avó dele também ajudou, e ele vinha de van de lá de Paranaguá, no primeiro semestre, aqui para Curitiba estudar, e depois a gente acabou, por conta dele, voltando para apoiar ele, voltando para Curitiba, e depois ele começou a trabalhar, e começou ele mesmo a pagar a faculdade dele. Então, a gente vê que se a gente não tivesse buscado o Senhor, a direção do Senhor, não tivesse ouvido e confiado, porque naquele momento, como aqueles discípulos tiveram que confiar, e Pedro mais ainda, né? Porque Pedro saiu do barco, caminhou sobre as águas, ou ele um pouquinho, mas caminhou. A gente não tinha dado esse passo para ajudar o nosso filho, e talvez, não sei que teria sido, talvez uma frustração dele, ou talvez ele, não sei, né? A gente nunca sabe o que seria, mas o importante é que a gente obedeceu. Essa é uma das 1000, né, que a gente tem, mas é o que me veio no A coração, palavra trouxe né? Que a palavra... conforto. Trouxe um conforto para vocês. Isso, É. uma confiança, né? Uma Uhum. confiança de que o Senhor estava ali, que o que a Sim. gente estava fazendo não era algo que a gente ia se dar mal, que ia se enrolar tudo em dívida, ou que no meio do caminho nosso filho ia ter que parar a faculdade, que seria pior do que começar, né? Então, essa foi uma Sim. experiência legal, porque as circunstâncias E a eram palavra de bravas. Deus, a palavra de Deus também, uma coisa muito importante, ela vai nos livrar dos enganos do diabo. 1 Timóteo 4, versículo 1. Uhum. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos Uhum. enganadores e a ensinos de demônios. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje em dia, o que a gente mais percebe é que a galera tem sido influenciada pelos enganos.
o espírito do anticristo. Pelos enganos. E o estudo, a leitura, a meditação vão nos libertar, vão nos proteger desses enganos, pastora. Que é o espírito do anticristo que tem atuado na igreja. E não só na igreja, mas no geral. E o engraçado é que esse engano é dentro da igreja, né? Esse engano, como eu falei lá de Colossenses, no capítulo 2, é dentro da igreja. O que é terrivelmente preocupante. Porque as pessoas, elas começam a buscar mestres de acordo com o seu próprio coração. Como diz o texto, né? Que em Tiago, que fala que teria comichão nos ouvidos e buscaria o mestre segundo o seu próprio coração, por não aguentar a sã doutrina. E tudo isso, Gil, é porque houve-se o afastamento da palavra de Deus. Nós temos uma geração que não foi ensinada a buscar a palavra. Nós temos uma geração que receberam... eu até falava isso com o pastor da Hannah, pastor Heron, ali da Comum, a gente batendo papo com eles, a gente falava sobre isso. E ele falava assim, a dificuldade das pessoas que ele recebe, que vêm de outras denominações, outras congregações, não todas, né, mas algumas, que eles têm dificuldade em se relacionar com a palavra de Deus. A dificuldade eles acham estranho quando o pastor fala para eles sobre uma vida devocional, em família, com a família, do homem ministrar a esposa, ministrar os filhos. E ele está tendo uma dificuldade com isso. E a gente falava para ele, nós estamos recebendo uma geração que não foi ensinada a buscar nas escrituras. Que se trouxe apostilas prontas, com textos fora de contextos, tá? Em que se formava líderes em 6 meses, tá? E formavam-se líderes e, colocava para trabalhar. E as pessoas não conseguiam ler fora viver uma vida cristã fora, ou buscar a palavra de Deus, fora daquele livrinho que ela recebeu ali, que era o treinamento dela para ela se tornar um líder em 6 meses, um líder de célula, entendeu? Entendi. Então, a gente recebe uma geração que não foi ensinada a examinar as escrituras, a buscar, a gastar tempo com as escrituras. E por cima disso vem, então, o quê? A tecnologia que traz tudo muito rápido, com frases de Facebook, frases de efeito, a gente fala, né? Frases de Facebook, que aprendeu a viver com textos fora do contexto. E a gente está vendo uma geração totalmente, parte de uma geração, né? Nunca é generalizado, mas parte de uma geração totalmente distanciada das escrituras. Sim. Que tem uma dificuldade enorme de ir às escrituras examinar. Sim. Infelizmente. É verdade. Infelizmente. Pastora, para a gente estar finalizando, a palavra de Deus também, ela nos livra do nosso próprio coração. Sim, sim. Em um versículo... Ela nos livra. Nos livra, né? Versículo... Lá em Jeremias. Eu busquei um texto lá no Velho Testamento. Jeremias 17, do 9 ao 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Então, uma vez eu ouvi o Ângelo Basso falando que, na verdade, ele usou um texto bíblico, né, lá em Provérbios, que o coração é a fonte de vida. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele tem a tendência de não amar a Deus e, por consequência, não amar o próximo.
nosso coração ele vai querer sempre barganhar com Deus, ele vai querer sempre elogios, ele vai querer sempre ser aguçado pelo mundo. Enfim, ele sempre vai tender para a direita ou para a esquerda. Ele nunca vai querer, nunca não, no sentido se você não estiver buscando a Deus, ele vai seguir na direção que vai te levar direto para o inferno. O coração é a fonte de vida, né, pastor? Então a palavra de Deus, quando a gente medita, quando a gente tem essa vida devocional, não apenas no estudo ali da teologia, não apenas nos estudos bíblicos de uma forma religiosa, mas o devocional e a prática da palavra de Deus, ela vai fazer com que o nosso coração se alinhe com as coisas do alto, que a gente busca as coisas do alto. Então, para a gente finalizar, você pode falar alguma coisa sobre isso, daí a gente vai estar finalizando já. O nosso coração, né, como diz o texto, ele é desesperadamente corrupto, né? Ele é desesperadamente corrupto. Então, aí, o que eu tenho para falar agora, nesse final aqui? Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, ó, considerem que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, né? Na minha Bíblia diz assim, ó, considerem que a palavra de Deus é viva. Ela é atuante e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Corta até o ponto da desjunção da alma com o espírito, juntas e medulas. Julga as reflexões internas e intenções do coração. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus é viva, quem torna a palavra de Deus viva em nós? O Espírito do Deus vivo. Por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá, para que ele venha. Quem venha? O Espírito da verdade. E ele usa essa expressão em João capítulo 14, em João capítulo 16, ele usa essa expressão, o Espírito da verdade guiará vocês a toda a verdade. Por isso, Gil, que é indispensável, é vida, nós termos relacionamento com o Espírito Santo, principalmente, né, diariamente, mas quando a gente senta para estudar as Escrituras, é chamar o Espírito do Deus vivo, ensina-me, mostre-me, faça perguntas. Se você crê que ele é uma pessoa, faça perguntas para ele. Quantas vezes eu faço isso? Senhor, eu não entendi isso aqui. Às vezes ele me revela, às vezes não é tempo, né? Às vezes não é tempo. Às vezes lá para frente ele vai me responder, porque eu ainda preciso entender coisas antes. Mas eu obedeço, né? Então, é indispensável. Por quê? Porque se nós formos às Escrituras achando que somente a letra, somente o que está escrito, somente a letra vai nos direcionar, a Bíblia diz também que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, é o Espírito do Deus vivo que traz vida. E a minha Bíblia diz assim, ela é viva e ela é atuante, certo? Ela é atuante, então ela atua nas nossas vidas ainda hoje. Ela é atuante dentro de nós. Mas isso quando eu entendo que a palavra é o próprio Cristo. A palavra de Deus é a revelação do próprio Cristo. E Jesus disse, o Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo que eu falei, de tudo que eu ensinei. Agora, como que nós vamos saber, como que o Espírito da verdade vai nos lembrar de tudo que o Senhor falou, que o Senhor nos ensinou, se nós não examinarmos as Escrituras? Nós não vamos saber, né? O Espírito vai nos lembrar do quê? Daquilo que Jesus nos ensinou. Então, o que eu deixo aqui, para aqueles que estão ouvindo, para você também, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo e a palavra se tornam um,
E eu me torno, através do Espírito, com a palavra, um com Jesus, um com o Pai. Que é o que ele falou lá, o que ele orou, né? Lá em João capítulo 17, que ele falou que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Espírito e com o Pai. Então, é essa junção, no meu entendimento, Gil, é essa junção do Espírito de Deus em nós, revelando a palavra viva em nós e atuante, é que nos torna um com Jesus e com o Pai, né? Com o noivo e com o Pai. E isso é alimento diário, isso é forma de vida, isso é estilo de vida, isso é forma de viver, entendeu? Isso é palavra na nossa mente, nas nossas ações. E a gente vai amar, Gil, a gente não vai ser aquela igreja, como nós estávamos falando no momento atrás, né? Que vai usar a palavra letra, né? Usar a letra para ferir alguém, para matar alguém, para desejar o mal para alguém, mas nós vamos amar as pessoas a ponto de nós orarmos por ela, para que os seus olhos sejam abertos e elas se aproximem das Escrituras, se aproximem de Deus. Eu tenho para falar, então. Só para finalizar, a gente pode pegar um exemplo, os fariseus e os escribas, os doutores da lei. Sim. Eles eram os homens que deveriam ser a luz e sal do mundo naquele tempo. Eles eram os homens que deveriam fazer a diferença. Eles deveriam amar as pessoas. Eles deveriam fazer o bem para as pessoas. Só que quando Jesus ele vem pregando, a gente descobre ali que eles, na verdade, eles estavam seguindo uma religião, eles estavam seguindo ali à risca as leis de Moisés. Eles, né, tinham até toda a questão ali que os enfermos, os deformados ali. Inclusive eu tô lendo Marcos capítulo 3, tô meditando sobre o homem da mão ressequida. Que Jesus tá lá pregando na sinagoga e tem lá aparece o homem da mão ressequida e os fariseus ali, os herodianos estão sondando Jesus para ver se ele vai curar no sábado. Então a gente percebe que eles estavam ali tão religiosos que eles não estavam observando. As pessoas estavam morrendo por causa do pecado, as pessoas estavam morrendo enfermas, cheios de praga, cheios de pessoas que não podiam andar, pessoas que não podiam enxergar, pessoas que não podiam ver. Os leprosos teriam que ficar ali 40 dias isolados da sociedade, eram pessoas separadas da sociedade, e Jesus veio abraçando todas as pessoas. Então a gente vê a diferença, né? Por um lado, eles eram os melhores das escrituras. Os caras manjavam mesmo, os caras eram os mestres das escrituras. Eles entendiam muito bem. Por outro lado, eles não praticavam o que realmente a lei queria dizer. Né? O sábado, por exemplo, Jesus falou que o sábado ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, a gente percebe essa diferença. E hoje, para nós, hoje, se a gente só lê a Bíblia e praticar de uma forma religiosa, né? Então a gente vai acabar caindo no mesmo engano e não sendo guiado pelo Espírito, igual você falou, né? E não sendo guiado pelo Espírito, caminhando junto com Deus na meditação, na leitura e no estudo, no devocional diário. Estamos cegados, citando esse texto aí que você falou, eles eram cegados pela letra, porque a própria lei dizia que o sábado você não podia fazer algo para você mesmo, que fosse em benefício para você. Então, muitos dizem assim, Jesus profanou o sábado, Jesus não... Não, Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele era um judeu e ele cumpriu toda a lei, mesmo porque para ele ser, né, aceito como dentro das regras lá, né, como o Messias, ele tinha que cumprir toda a lei, e ele não descumpriu o sábado. Por quê? Porque a lei dizia que no sábado eu não posso fazer algo
ao meu favor, que favoreça a mim. Mas se eu for fazer algo que favoreça o outro, por isso que Jesus usa aquela expressão, tá? Se a tua ovelha lá, né, eu cito um animal, não me lembro se era ovelha, cair lá no poço lá, você não vai tirar ela, né? Quer dizer, é um bem que você está fazendo, se você for fazer um bem para o próximo, então sim, a lei te liberta. Só que eles estavam tão cegos pela letra, tão cegos para pegar Jesus, que eles não levaram isso em consideração, que Jesus, curando os enfermos no sábado, ele não estava fazendo nada para si mesmo, estava fazendo em prol do próximo, e isso a lei permitia, né? É que tinha uma galera que eles interpretavam de uma maneira mais rigorosa. Eu tava lendo um artigo ontem, eu esqueci o nome não é da seita, mas é de um grupo lá, que eles levavam muito, sim, muito a questão de não fazer nada no sábado. Por outro lado, tinha um grupo também que relevava um pouco. Então, realmente é isso. Eles estavam, igual você falou, né? Eles estavam matando as pessoas por causa da lei, tipo, no sentido figurado, né? Bacana. Não se importando ali. O homem estava sofrendo com aquela mão ressequida. E em Lucas, se eu não me engano, em Lucas ou Mateus, ele vai falar que é a mão direita, né? A mão direita é a mão onde as pessoas escrevem, geralmente. Onde as pessoas trabalham. Então aquele homem já estava sofrendo faz tempo, ele estava separado ali da sociedade. E Jesus veio e curou ali no meio de todos, mostrando o que realmente é a prática da palavra de Deus, o que realmente a palavra de Deus quis dizer. Então é isso, pastora. A importância da palavra de Deus, na verdade, tem muita mais coisa, né? Pra gente conversar. Tem muito mais, e a gente passaria a tarde inteira aqui conversando, porque tem muito mais, né? E ela é atuante. E é importante que você que vai ouvir, que vai ver esse vídeo, é importante que você entenda que a palavra de Deus ela é viva e atuante. Tá? Ela é viva e atuante. Por quê? Porque Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Ele é vivo. E o Espírito do Deus vivo mostra, revela o Cristo vivo através da palavra. O Cristo vivo e atuante em nosso meio, através da palavra. É Amém? isso aí. Obrigado, pastora, por Amém, mais um Senhor. Tá. bate-papo. Deus abençoe. Foi edificante. Amém. Eu espero também que para as pessoas que vão ouvir seja Amém. edificante. Espero que a gente venha Amém. conversar mais vezes com o pastor Antônio também. Vamos marcar para eu conversar com ele também. Então, Deus abençoe, pastora. Até a Eu te próxima, então. agradeço, tá? Agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando a palavra do Senhor aqui. Como eu disse, não é sobre nós, é sobre Jesus, né? É, Então, eu agradeço pela oportunidade, tá é. bom? Deus abençoe, Gil. Deus abençoe todos aí, seus ouvintes do canal, tá? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Beleza? Agora, pastora, Tchau. é só apertar o botãozinho vermelho. Então, tá bom. Deus abençoe, Gil. Até Deus abençoe. próximo. Abraços. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Já aproveita, já se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe com seus amigos, familiares e que gostam da palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima, até a semana que vem. Deus abençoe.